E a gente está repercutindo esse assunto desde o começo do dia, desde que a notícia saiu da liquidação, principalmente da REAG, acompanhando de perto o desenrolar das decisões do Banco Central. E a gente vai entender um pouco mais sobre o impacto disso, da liquidação da REAG, agora com a Gisele de Assis, advogada especialista em meios de pagamento, atuação do Banco Central, do escritório ASBZ. Bem-vinda, Gisele, mais uma vez aqui no Money. Bom dia, Muriel, tudo bem? É um prazer estar aqui com você de novo. Prazer é nosso em te receber mais uma vez. E aí eu queria muito saber, antes de mais nada, o que está fazendo diante desse cenário agora nos últimos tempos, essa quantidade de liquidação de bancos e instituições como a gente tem acompanhado? Acabou que tudo ficou junto, faz parte da investigação, como a gente tem visto, ou aparentemente parece que o cenário está sendo mais fácil driblar o Banco Central? Como é que você enxerga esse cenário todo? Muriel, diante dessa sequência de liquidações, de fato, às vezes dá essa sensação de que o cenário está mais vulnerável, de que existe uma vulnerabilidade. Mas a verdade é que quando a gente olha para as investigações que estão sendo feitas, em alguma medida, essas instituições estão interligadas. Então, o que a gente tem visto das notícias é que uma liquidação tem levado a outra. O Banco Central ele é sempre muito cauteloso nesses processos de liquidação para garantir que, de fato, exista o menor contágio possível entre uma instituição e outra, e por isso isso é feito de forma paulatina, e quando, de fato, a gente chega em um cenário como esse, de graves indícios de fraude contra o sistema financeiro, aí não existe outra medida senão a liquidação. Até queria entender o quanto que esse cenário que a gente está acompanhando pode até piorar a credibilidade, a confiança do mercado financeiro. Como é que você enxerga isso, Gisele? Muriel, num primeiro momento, de fato, isso traz uma sensação de insegurança para a população, mas isso precisa ser encarado de uma outra forma, precisa ser encarado como um ambiente extremamente regulado, que tem uma supervisão intensa e que adota medidas tempestivas para mitigar os prejuízos. O Banco Central ele vem, e já não é de hoje, tá, enrijecendo bastante as regras, justamente para que cenários como esse não voltem a acontecer. Então, as instituições hoje em atividade, elas terão uma série de exigências novas, algumas já vigentes, outras que vão entrar em vigor ao longo desse ano, justamente para garantir que o compliance, que a governança sejam ainda mais assertivos e que a gente cada vez veja menos cenários como que a gente está vivendo hoje. E até queria aproveitar também a sua experiência para que você explique para a gente o que significa na prática uma liquidação de uma empresa como, por exemplo, da REAG. A liquidação da REAG, ela é um pouquinho diferente da liquidação do Banco Master, tá? E por que dessa diferença? Porque ela é uma instituição que ela tem ali uma dualidade de supervisão, vamos dizer assim. Então, a parte financeira, de governança, de prevenção à lavagem de dinheiro, a parte estrutural da instituição é feita pelo Banco Central, que é o órgão competente para autorizar e determinar ali, em última instância, a liquidação dela, mas os produtos que estão dentro dela, então os fundos, os investimentos, são supervisionados pela CVM. Então, quando a gente tem essa dualidade, a gente tem um cenário um pouco diferente do tradicional. Aqui a gente tem uma segregação patrimonial, então os investidores que tinham valores investidos em fundos de investimento, em regra, eles não terão impacto. A gente tem um impacto aí imediato de liquidez, porque existe todo um procedimento de instauração de assembleia, de escolha de um novo administrador para esses fundos, para que possa existir a transferência, tudo isso sob supervisão do Banco Central, da CVM, com a instrução do liquidante nomeado. E você tem também ali uma medida semelhante ao FGC, tá? Que é uma medida para
para mitigar prejuízos, que nesse caso, tá? No caso de fundos, a gente está falando de até R$200 mil, que vão ser dos valores que não estão no fundo. Então, valores que eventualmente dos investidores ainda estavam na conta da REAG, esses valores ficam sujeitos a esse mecanismo de recuperação de prejuízos que é chamado. Perfeito. Até queria entender, olhando especificamente para os clientes que são clientes dos fundos administrados pela REAG, o que acontece nesse caso? Esses fundos, eles deixam de existir? Eles não deixam de existir, eles são transferidos para outros administradores. Existe sim todo um processo, vamos dizer assim, de auditoria para verificar o lastro desses investimentos, para verificar o que de fato são investimentos lícitos e que não e lastreados, e investimentos que eventualmente não tenham lastros e são fraudulentos, e aí esses sim acabam sendo liquidados, e aí esses credores entram na massa liquidanda, tá? Os credores que estão ali em fundos que são lícitos, que não têm problemas, eles vão ter os seus fundos transferidos para outras administradoras. Perfeito. E também olhando para esse cenário que a gente está acompanhando, e só fazer um parênteses antes de mais nada, porque enquanto a gente falava, tocou aqui o celular, mas para deixar claro para quem está nos acompanhando que é um alerta da Defesa Civil de São Paulo para chuva forte na zona leste de São Paulo. Para quem está nos assistindo aqui, deve estar recebendo também essas notificações, dependendo de onde você esteja em São Paulo também. Agora, Gisele, eu quero, olhando ainda para esse cenário da REAG especificamente e o que a gente tem acompanhado como um todo, o que está acontecendo nesse momento, envolvendo liquidações de várias instituições, nos ensina sobre a importância do compliance, mas principalmente de governança? A gente viveu, Muriel, um cenário de abertura do mercado. Então, acho que todo mundo, em alguma medida, ouviu ali todo o processo de fintechização e muitas empresas, de fato, querendo virar instituição. E isso tem um lado super positivo, que é o aumento da competitividade, que é o aumento da concorrência, que é a bancarização de uma população antes desbancarizada. Então, a gente tem um lado positivo, mas a gente também tem consequências desse crescimento rápido em larga escala. E a lição que fica é que todo o processo de conheça seu cliente, de prevenção à lavagem de dinheiro, de compliance, todas as esferas de auditoria em todos os níveis, eles são cruciais. E aí, principalmente, a supervisão do Banco Central, ela é crucial. E o Banco Central, ele vem enrijecendo dentro das possibilidades que ele tem, dentro do braço operacional que ele tem, utilizando cada vez mais tecnologia, ele vem enrijecendo essa supervisão, ele vem enrijecendo os critérios e a complexidade regulatória para essas instituições estarem funcionando hoje. Perfeito. Portanto, é um cenário que a gente começa a perceber que, aparentemente, o Banco Central está endurecendo nesse combate, ainda mais depois do que aconteceu com o Banco Master. Talvez a gente possa acompanhar, pelo que a gente está vendo aí, talvez até um Banco Central que esteja menos disposto a acompanhar. Por exemplo, o Banco Master, a gente começou a ter dúvidas e acompanhar o que acontecia em alguns meses até anos. Talvez o BC esteja menos disposto a acompanhar, ou isso não quer dizer nada nesse sentido? A esperar? Com certeza, o Banco Central, ele tira, né, certamente uma lição de todo esse cenário. E se antes a gente tinha uma regulação muito baseada no risco, hoje a gente vai ter e vai ver uma regulação e uma ação do Banco Central muito mais preventiva. Isso a gente já vê na prática do dia a dia de atuação, a forma como o Banco Central vem solicitando informações à empresa, a forma como o Banco Central se posiciona ao lado das empresas supervisionadas. Então, isso a gente já enxerga no dia a dia e isso vai ser cada vez uma realidade maior das instituições reguladas. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando. Obrigada mais uma vez, Gisele de Assis, advogada especialista em meios de pagamentos, atuação do Banco Central, do escritório ASBZ. Volte mais vezes aqui, viu? Uma boa tarde para você. Imagina, é sempre um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada.